novamente. Vamos retomar aqui o nosso conteúdo. Encerramos a aula de ontem falando das medidas de dispersões, né? Nós falamos especificamente do desvio médio, o desvio quartílico, e aí encerramos falando do desvio padrão e da variância. Bem no finalzinho a gente já estava meio cansado. Eu falei assim, vamos dar uma pausa aí, porque já parou um pouco de absorver, então vamos retomar só a parte final. Mas o ponto fundamental dessa aula é que nós façamos aqui, nós vamos resolver 5 questões na sequência sobre esse assunto aqui na aula mesmo, e nós vamos encerrar o conteúdo falando dos gráficos de simetria, tá? Porque pode cair gráfico em prova também. E geralmente quando cai gráfico, eles vão falar deste termo que nós chamamos, que eu usei aqui, que é a simetria. Simetria tem a ver com espelhamento, igualdade de termos. Nós vamos ver com calma, é bastante teórico, tem pouco cálculo relacionado a esses gráficos, tá? Mas a gente tem que ter uma noção também de matemática. Vamos lá, então. Nós paramos aqui, vamos voltar lá. Isso que nós falamos, vamos só comentando rapidamente, a média, né? Essas medidas são chamadas de medidas de posição, também podem ser chamadas de medidas de centralização ou valores centrais. É tudo a mesma coisa, né? Somos aqui na média, e a média ponderada, a média geométrica, que é muito utilizado para acréscimos sucessivos em termos percentuais. A média harmônica, que é muito específica também, usada para grandezas inversamente proporcionais. Nós fizemos um cálculo aqui relacionando velocidade, né? Relação entre velocidade e média. Falamos da relação entre essas médias, e aí nós chegamos à conclusão aqui, num exemplo, de que a média harmônica seria a menor, comparado com a geométrica, uma intermediária, e a maior média, numericamente, seria a aritmética, né? Beleza? E aí eu falei por desencargo de consciência, vou tocar aqui numa média, que é a global, quando ele dá algumas médias e pede a média dessas médias, né? Então, o exemplo que nós usamos é 15 meninos com uma altura média de 1,60 m e 20 meninas com uma altura média de 1,5 m. Aí ele pediu a média dos dois juntos. Então, 15 vezes a média dos meninos, 20 vezes a média das meninas, dividido por 35, que seria toda a população, portanto. E aí chegamos nessa média de todo mundo de 1,54. A mediana, ela não envolve um cálculo específico igual nós fizemos na média, ela é uma estimativa. Normalmente ela é estimada. Então nós vamos levar em consideração se a quantidade de elementos que eu estou trabalhando, ou seja, se o número de variáveis que eu tenho é ímpar ou se é par. E aí, se for ímpar, nós vamos fazer n mais 1 dividido por 2, né, para chegar na mediana. E eu tenho um número bem no centro mesmo, um número central. É esse próprio número que é a mediana. Agora, se eu tiver uma distribuição par, eu tenho que fazer n mais 2, n sobre 2, e a mediana ela vai ser a soma desses dois centrais, do n sobre 2 mais o seu vizinho, o consecutivo a ele, dividido no meio, dividido por 2. Nós fizemos algumas vezes isso. A parte de pegar essa mediana para uma distribuição de frequências é estimada, nós fizemos isso daqui, ó, onde nós tínhamos uma distribuição de frequência 5, 10, 15, 20, 25, totalizando 75 elementos aí no total, e eu queria saber a mediana. Então, o que eu iria fazer? A mediana é o termo central. Como é ímpar, eu vou ter um central realmente. Então, nós faríamos 75 mais 1, que é esse método aqui, ó. Quando é ímpar, eu uso n mais 1 e divido por 2. Então, 75 mais 1 seria 76. E aí, 76 dividido por 2, nós chegamos no 38, né? Olha lá, ó. O 38º termo, então, é o termo central. E aí nós iríamos na tabela de frequência e faríamos uma acumulada, né, na lateral, mais à direita. Então, a acumulada eu iria somando as frequências. Como nós teríamos ali acumulado na primeira linha somente 5, a primeira é sempre igual. Na segunda linha nós teríamos 15, ou seja, o 10 mais a acumulada anterior. E aí 15 mais 15, que daria 30, ainda não cheguei no 38º, né? Então, o 38º iria aparecer ali na terceira linha. Então, eu tenho certeza que a minha mediana seria o número
5, porque é o número 5. Lembrem-se que a mediana ela não é a frequência, ela é a variável associada àquela frequência do 38º termo, né? Ah, perdão, falei errado. 7, que vai estar lá no 50, certinho. Beleza? E aí, seguimos explicando isso, coloquei aqui, tá tudo no material, né? Comentado, tá ali 7 realmente. Então, é assim que se faz. Aqui eu apenas repliquei o que é para ser feito, falamos que tem 2 passos, então, para chegar ao resultado, que foram os 2 passos que nós fizemos. A moda é apenas interpretativa, é muito fácil. A moda é o termo que representa a maior repetição, né, a variável mais repetida. Então, como nós sabemos que frequência representa justamente essa repetição, se eu tiver uma distribuição de frequência, é só olhar a frequência maior. Neste exemplo, aí, a maior frequência é 9, mas a moda é o número 6, porque a moda é a variável, né? A moda é associada à maior frequência, é a variável associada à maior frequência. Aí o que eu disse? Eu falei que se o cara quiser complicar a sua vida, ele te dá um método, um cálculo matemático para se calcular essa moda. E existem 2 cálculos. Esse primeiro, que é o de Kuiper, e o segundo, que é King. Que não vale muito a pena ficar viajando na maionese, eu teria que decorar a fórmula mesmo, tá? Decorar a fórmula e aplicar os termos que ele me deu dentro dessa fórmula. Aí eu teria que memorizar o que significa cada termo. Limite inferior, H é amplitude de classe, Fm maiúsculo é a frequência da classe modal, F ante, frequência anterior a essa classe modal, e posterior à classe modal, esse post aí, né? Então, ele teria que me dar esses valores e eu teria que substituir isso lá dentro da equação. Aí eu tenho um outro método também para calcular que não leva em consideração apenas aquele F maiúsculo, a Fm maiúsculo, ó, a frequência da classe modal. Ele não tem. Então, se eu não tiver a frequência da classe modal, o único método que eu poderia usar é esse de King. Bom, aqui é matemática mesmo, tá? Eu tenho que pegar os dados que ele vai me dar no texto e jogar na fórmula. Beleza? Vai ter uma questão. Só moda. Esses 2 métodos são para calcular moda. Beleza? Então, provavelmente os resultados que eles vão chegar são diferentes do que a gente obteria não fazendo a conta comum. não é o mesmo resultado. Mas o detalhe é, a abordagem da questão. Ele não me daria uma tabela igual a essa, por exemplo. Ele iria dando os dados distribuídos num texto, ao longo do enunciado. Ele não dá uma forma gráfica ou uma forma tabulada para olhar, igual a gente fez aqui, e chegar a essa conclusão. Ele vai soltando no enunciado. Eu tenho uma frequência da classe modal igual a tanto, então é uma questão mais massiva. Não é muito comum hoje em dia esse tipo de questão para se calcular por esses 2 métodos. Eu citei que a última vez que eu vi foi na prova da ABIN, né, que caiu uma questãozinha disso, mas quem gostava de usar isso daqui era quando a prova da Receita Federal era elaborada pela ESAF, a ESAF adorava usar, tá? Mas a ESAF já acabou, graças a Deus, né? A ESAF era pancada, né, gente? Difícil, mas as questões de raciocínio lógico da ESAF eram complexas. Normalmente, raciocínio lógico, se a gente memoriza ali tabela verdade, aquelas coisinhas, não costumam ser questões tão complexas assim, né? Eu acho que no nível de dificuldade, as questões de estatística são um pouco mais complexas do que a de raciocínio lógico. Mas até a prova de raciocínio lógico da ESAF era chata. Era uma prova chata. Não temos mais ESAF, então vamos adequar a nossa realidade, tá? As medidas de dispersão. Nós paramos aqui, né? Avançamos até, mas medidas de dispersão seriam os desvios, tá? O tanto que eu estou me afastando normalmente da média. Então, nós falamos que, para se calcular as medidas de dispersão, nós vamos fazer comparações. Comparações, normalmente, em relação ao quê? A média aritmética mesmo. Então, vamos supor que eu tenha aqui uma distribuição em classes, onde eu tenho ali o intervalo fechado para 10 e aberto para o 20, aí ele vai intercalando. Fechado para o 20, aberto para o 30 e até 70, dessa forma. E do lado, na coluna direita, eu tenho as frequências. Frequência 3, 5. Vamos supor que isso aí sejam idades, tá? Eu entrevistei aí uma quantidade de pessoas e as idades variam entre 10 até 70 anos, aberto para os 70, né? Quer dizer que não chegou a 70 de fato. Então, nós temos ali 3 pessoas que, entrevistadas, falaram que estão no intervalo
de 10 a 20, aberto para o 20, 5, 20 e 30 e assim por diante. Então, qual seria a amplitude total? Esse é o primeiro cálculo que nós fizemos. Inclusive, pode existir uma questão que pede apenas isso. A gente vai ver que tem questão aí que ele é simples. Ele quer saber apenas se você domina os termos, domina os conceitos. O que é uma amplitude total? É a diferença entre o máximo valor e o mínimo valor. Ah, mas está aberto para o 70 e fechado para o 10. Não importa, tá? Não importa. Você vai usar tanto o aberto quanto o fechado, utilizando os dois extremos. Beleza? Quer dizer que a diferença entre máximo e mínimo é 60. Tem problemas de interpretação aqui, eu sei, pelo fato de ser aberto ao 70. Mas em estatística existem essas adequações, tá bom? Eu vou voltar a repetir que a estatística é uma ferramenta utilizada para interpretações humanas. Então, vai ter alguma coisinha que pode ter mudança de interpretação. Desvio absoluto médio. Então, o desvio em si, antes de falar do desvio médio, nós falamos o que é um desvio. Um desvio é uma diferença entre o valor real e a média aritmética, né? Então, eu fiz um exemplo ontem, onde eu falei de idade de pessoas, onde nós calculamos a média de um exemplo, onde, para várias crianças entrevistadas, adolescentes, teria uma média de idade de 15 anos. Mas eu comparei a pessoa mais jovem e a pessoa mais velha. Eu falei bem assim, ó, a pessoa mais jovem, no exemplo que nós usamos, era uma pessoa com 12 anos. E a pessoa mais velha era uma pessoa com 18 anos. Mas a média dava 15. O que nós falamos? Que existia um desvio mínimo e máximo, né? Quem era o desvio da pessoa mais jovem? A pessoa mais jovem tinha 12 e a média era 15. Então, o desvio era menos 3. Beleza? Negativo. A pessoa mais velha tinha 18 anos, então ela tinha um desvio positivo, né? Um desvio mais 3. Tá? Tudo em relação à média. Então, isso é um desvio. E o que é um desvio médio? Um desvio médio seria pegar todos os desvios individuais e fazer a média. O que é uma média? Somar todo mundo e dividir pela quantidade. Então, no caso, eu iria somar individualmente os desvios de cada idade, de todas as crianças e adolescentes, e iria dividir pela quantidade de pessoas que foram entrevistadas. Tá certo? Mas, aí, teve um detalhe matemático, que era, se eu considerasse os sinais de mais e menos, ele ia sempre dar 0. Isso é uma característica do desvio, tá? Inclusive, se eu estou trabalhando de forma tabulada, em forma de tabela, e eu fiz os desvios individualmente, considerando todos os negativos e positivos, como que eu poderia conferir que os meus desvios estão corretos? Eu poderia apenas somar todo mundo e verificar se dá 0. Se der 0, quer dizer que eu fiz os desvios corretamente. Então, não faria sentido, se eu considerar os sinais de mais e menos, não faria sentido eu calcular um desvio médio, porque ele daria sempre 0. É ou não é? Porque eu iria somar todo mundo. Então, nós usamos um recurso matemático que existe na matemática como um todo, não é uma invenção da estatística, que é modular os resultados. O que é modular os resultados? A grosso modo, aqui a gente não precisa ser cientista, a gente precisa resolver a questão certa apenas. Modular significa trabalhar todo mundo positivo. Apenas isso. Então, a gente diz em matemática, em ciências, em física e tudo mais, que o módulo é uma grosseria matemática mesmo. Tá quase uma grosseria, porque o módulo ele vai lá de pancada e pega alguma coisa que é menos e faz virar mais. É somente isso. Fala, eu vou pegar alguma coisa negativa e vou trabalhar positivamente. Beleza? Então, a maneira simples. Qual é o módulo do desvio do menino mais jovem, deste exemplo que eu usei? O módulo é 3. Ah, mas o real é menos 3, não tem problema. Se eu modulei, vai ficar positivo. Tá bom? Então, é por isso, a explicação que eu usei, é por isso que existe aqui a barrinha. O símbolo da barrinha aqui, ó, essa barrinha, ela significa exatamente isso. Isso que está dentro é o desvio. Beleza? É o desvio individual para cada elemento. Isso é a somatória. O que isso quer dizer? Que eu estou somando todos os desvios. E para que serve o módulo? Todo que tiver negativo vai ficar positivo. Dividido por quem? Pela totalidade de elementos que eu entrevistei, ou que eu estou fazendo a medida. Eu estou falando em entrevistar porque, normalmente, nós estamos trabalhando com pessoas mesmo. Tá? Mas, se for outra coisa qualquer, não tem problema. É a totalidade daquela coisa.
Beleza? Então, o módulo ele vai trocar sinal negativo para positivo. Simples assim. Aí, o exemplo que nós usamos aqui, o passo a passo, foi assim. Ó. Falei, o método que eu estou usando é o método de fazer coisas fáceis para depois fazer coisas difíceis. Né? Então, nós comentamos o seguinte. Ó, ali, imagine que eu tenha uma distribuição bem fácil, bem simples. 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Vamos fazer o fácil aqui. 1, 2, 3, 4 e 5, e eu quero calcular o desvio médio disso daí. Quem é o desvio médio? Primeiro passo, aqui é uma receita de bolo, tá? Primeiro passo, calcular a média disso. O que é calcular a média? 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Se eu somar todo mundo ali, vai dar quanto? 15. Quantos números existem? 5. Então, ficaria 15 dividido por 5. A média daqueles números é 3, tá bom? A gente sabe que tem desvios em relação à média. Então, por exemplo, o 1 está desviado quanto da média? 2 para menos, não é? O 2 está desviado quanto da média? 1 para menos. Esse daqui não tem desvio. O 4 está desviado 1 a mais da média e o 5, 2 a mais. Beleza? Então, eu vou pegar todos esses desvios individualmente. Olha lá. O menos 2, o menos 1, o 0, o 1 e o 2. E vou simplesmente pegar todos os sinais que eram negativos e trocar para positivo. Aí, o que eu fiz? Eu modulei. É isso que é modular. Simples assim. E aí ficaria o quê? Somando todo mundo. Aí todo mundo ficou positivo. 2 mais 1 mais 0 mais 1 mais 2 daria 6. Beleza. E essa é a soma dos desvios. Somei todo mundo, dividi pela quantidade, que é a mesma quantidade anterior. Os mesmos 5. Então, 6 dividido por 5, 1,2. Então, esse é o meu desvio médio. Tá bom? O desvio médio é feito assim. É essa a receita do bolo. Então, está revisado. Agora, vamos lá para situações específicas. E se eu não tiver números colocados num rol individualmente assim, sem repetição, igual era o exemplo que eu fiz, se eu tiver com repetição distribuído numa tabela de frequências, onde nós temos vários números repetidos, por exemplo, frequência 2 para esse valor, frequência 3, o raciocínio é muito parecido. Eu vou fazer a somatória de todos os desvios também, modulados. Mas eu vou multiplicar cada desvio desse pela frequência individual que ele tem. Então, por exemplo, vamos criar uma hipótese aqui. Ó. Se eu tenho aqui aqueles mesmos números, tá bom? Os números 1, 2, 3, 4 e 5. Essa é a minha variável, xi. Mas eles apresentam frequências diferentes. O 1, vamos supor que eu fiz uma entrevista onde o número 1 apareceu como resposta apenas 2 vezes. O número 2 apareceu como resposta apenas uma vez. O número 3 apareceu de novo 2 vezes. O número 4 apareceu 3 vezes. E o número 5 apareceu uma vez só. Beleza? Essas são as frequências. Beleza? Tá? Antes de tudo, já iria mudar o cálculo da média, não iria? Porque o cálculo da média seria quem? A média aritmética seria... Vou escrever a fórmula, depois vocês conferem para mim se está certo ou não. A média seria a somatória das frequências individuais multiplicadas pela sua respectiva variável, dividido por n. Sim ou não? Beleza? Então, a somatória quer dizer, estou somando todo mundo. Frequência quer dizer que eu vou multiplicar esse número por esse. Esse número por esse número por esse, somar todo mundo. Depois eu vou dividir por n. O n, na prática, é quem? O n é a somatória de todos esses números aqui, ó, das frequências. Tá? Então, vamos fazer aqui. Somatória das frequências individuais multiplicadas pela variável. Então, ficaria 2 vezes 1, mais 1 vezes 2, mais 2 vezes 3, mais 3 vezes 4, mais 1 vezes 5. Tudo isso seria dividido por, aqui dá 5, aqui dá 7, aqui dá 10, 11. Beleza? Bom, eu inventei essa conta agora, com certeza não vai dar exato. Se alguém até quiser me ajudar aí, quanto que vai dar isso daqui? Ó? Isso aqui vai dar 2, isso aqui vai dar 2 também, isso aqui vai dar 6, isso aqui vai dar 12, isso aqui vai dar 5. Então, aqui vai dar 10, 22... Eu somei errado? Ai, meu Deus do céu. Ó. Aqui vai dar 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Está escrito 9 aqui, ó. Vocês que viram errado. Vocês estão entendendo errado. Então, eu vou dividir aqui por 9. Vai dar exato? Olha a sorte. Aqui vai dar 27. Olha que sorte, né? Então, vai dar 3, tá bom? Então, essa é a média. Aí, o que eu teria que fazer agora para chegar no desvio médio? Eu teria que calcular individualmente o xi menos o x barrado. O que isso significa? Xi menos x barrado. As variáveis individualmente subtraídas pela média. Tá bom? Então, as variáveis individualmente subtraídas pela média ficariam quanto? Vamos ver. Não vou colocar igualdade aqui, não. Estou colocando uma flechinha. Tá? Esse número subtraído da média ficaria quanto? 1 menos 3. Daria quantos? Menos 2, correto? Esse número subtraído da média daria quanto? Menos 1. Quer dizer, ele está 1 abaixo da média. Esse número não teria desvio. Esse número ficaria mais 1. Mais 1 é 1. E esse número ficaria mais 2, ou 2. O que seria modular este valor? Modular o xi menos o x barrado. Modular significaria simplesmente trocar os sinais de negativo para positivo. Pronto, modulei. Simples. Bom? Agora, o que seria calcular a média para esse caso? Olha a fórmula lá. Ó. Por isso que ele colocou. O desvio absoluto médio seria igual à somatória das frequências multiplicadas pelos módulos dos desvios. Dividido por n, que é um i também, né? Tá? Então, vamos lá. Na prática, eu não poderia pegar só aqueles números agora. Eu teria que fazer o quê? Ó, vamos ver o que acrescentou. Acrescentou isso. Isso aqui que apareceu de novo. Isso. Então, eu teria que pegar a frequência número 1. Quem que é a frequência número 1 aqui? Vezes este desvio. Mais essa frequência, 1, vezes esse desvio. Está sendo coincidência apenas isso, tá? 2 vezes esse desvio. Mais 3 vezes 1 mais... Deixa eu colocar aqui, senão vai virar bagunça. 3 e 1 vezes 2, né? 1 vezes 2. Tudo isso dividido pela mesma coisa, que era 9, tá bom? Totalidade ali da frequência, somatória da frequência. Então, o desvio absoluto médio seria, isso aqui vai dar 4, isso aqui vai dar 1, isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar 3, isso aqui vai dar 2. Então, se eu somar todo mundo aqui, isso aqui dá 5, 8, 10, né? 10 dividido por 9. Isso aqui, aí esse sim não dá exato, né? Isso aqui vai dar uma dízima, eu acho, né? Enfim, vai dar um valor aproximado. Quanto que vai dar aí? 10 dividido por 9. Uma dízima, né? Beleza? Então, esse é o desvio absoluto médio. A diferença é que nós multiplicamos cada desvio pela sua respectiva frequência. Compreensível? Não? Faz um papelzinho e leva no bolso no dia da prova. E cola. O desvio absoluto médio relacionado à frequência cai mais do que só o absoluto, porque o anterior é muito simplesinho, né? É fácil fazer, então isso aí pode ser que caia, né? A probabilidade de cair é maior. Agora, e se eu não tiver a tabela de distribuição de frequências igualzinho ali, bonitinha, um número só aqui, ó, uma variável 1, a variável 2 específica, a variável 3. Se eu tiver em forma de classes, distribuição em intervalos, aberto, fechado, aquelas coisas. Então, se ela tiver em intervalos, nós não fazemos em relação aos valores específicos, nós fazemos em relação ao ponto médio, tá bom? Então, quem são os desvios individuais? O ponto médio de cada classe menos a média aritmética. Tá certo? O ponto médio de cada classe é muito fácil calcular, nós já vimos. Imagine que eu fiz isso ontem. Ó. Imagine que eu tenho aqui variando de 10, fechado, aberto aqui até 15, por exemplo.
e assim por diante, né? Aí fechado para o 15, aberto para o 20, e vai embora, assim, algumas vezes. Quem que seria o ponto médio dessa classe específica aqui? O ponto médio seria 10 mais 15 dividido por 2, tá certo? Ou seja, seria 25 dividido por 2. Nesse primeiro caso aqui daria 12,5, correto? Seria 12,5. Então, eu pegaria cada ponto médio e iria subtrair pela média aritmética. Multiplicar pela frequência, porque aqui vai ter frequência, tá? Aqui sempre vai ter frequência. E aí dividir pela totalidade. Foi o ponto da aula onde eu parei um pouquinho e conversei com vocês. Eu falei bem assim, aqui nós estamos falando mesmo de cálculo, tá? Nós estamos falando mesmo de matemática. Então, vale a pena mesmo decorar as fórmulas. Ah, decorar não é uma boa palavra. Os pedagogos não gostam, né? Mas é decorar, gente. Não tem outra coisa. Então, vamos falar memorizar, tá? Memoriza a fórmula, tá bom? Não tem para onde correr, não. Aí, ó, principalmente quando se fala disso aqui, ó, o desvio quartílico. Eu abri a aula de ontem falando de quartis e do gráfico box. Nesse caso, a gente aprendeu a calcular os quartis, é muito fácil, distribuir as frequências em 25%, corrigindo, falei errado, distribuir as variáveis em 25%, né, dentro de uma totalidade, portanto, de 4 partes, dividindo em 4 partes, onde nós teríamos um primeiro, um segundo, um terceiro e o valor máximo, né, distribuído dentro de um quartil. E aí, explicando tudo aquilo, depois vale a pena vocês revisarem aqui aquele gráfico, porque na aula de hoje eu ainda vou colocar mais uma questão relacionada a ele. Nas últimas provas de carreira fiscal e Cefaz, principalmente, tem caído o gráfico box, tá? Então, é algo que eles têm gostado de colocar em prova. Vale a pena revisar essa parte. Olha só, eu teria um valor máximo, um valor mínimo, né, que estaria dentro do quartil total, e dentro da caixa eu teria um intervalo apenas de Q1 a Q3, quartil número 1 até quartil número 3. E em algum lugar aqui dessa caixa, em algum lugar deste intervalo, eu teria a mediana, que está diretamente relacionado ao quartil número 2. Tá? Como que nós calculamos o desvio quartílico? Vamos memorizar. É fórmula. O desvio quartílico vai ser o Q3 menos o Q1 dividido por 2. Fórmula. Tá? Decorebinha de fórmula. Como que se chega no Q3? Já aprendemos. Como que se chega no Q1? Já aprendemos. Beleza? Essa é a medida de dispersão dentro dos quartis. Daqui para frente, fórmula mesmo. Não vale a pena a gente ficar viajando na maionese. Tem interpretação? Tem, claro que tem. O que é um desvio padrão? O que é uma variância? Tá? Tudo tem interpretação. Procurei colocar aqui o máximo de interpretação possível, mas eles não perguntam em prova. Qual é o significado de um desvio padrão? É uma fórmula de calcular uma variação em relação à centralidade. É uma medida de dispersão. É o tanto que está se desviando, principalmente da média aritmética. Mas posso falar que é um desvio em relação à mediana também? Qualquer desvio é um desvio em relação à centralidade, seja a média ou a mediana, tá bom? É uma variação. Então, o desvio padrão também é conhecido como dispersão absoluta. Esse nome aí é forte, né? É a medida de dispersão cobrada com maior frequência, olha aí, em provas de concurso. Eles gostam bastante de desvio padrão. O que ela expressa? O que ela traduz para a gente? Ela traduz o grau de dispersão de um conjunto de dados, que é justamente a parte do nosso estudo aqui. O tanto que está se desviando do centro. Ou seja, o desvio padrão indica quão uniforme é determinado conjunto de dados. Olha aqui, isso aqui é a interpretação fundamental. Se pedirem interpretação sobre desvio padrão, se apegue apenas a essa parte. Quanto mais próximo de zero for o desvio padrão, mais homogêneo, ou seja, mais uniforme é o meu conjunto de dados. Pronto. Então, se eu tiver um resultado desse cálculo muito próximo de zero, quer dizer que a minha distribuição tem pouca variação. Os valores estão mais ou menos organizados de forma homogênea. Não tem muita dispersão. Tá certo?
Então, essa é a interpretação fundamental. O desvio padrão para um rol, olha aqui, muito específico, se for para um rol. Inclusive, notem que o denominador aí dentro da raiz é o n, não é? Já vou puxar a polêmica aí que surgiu na aula de ontem. Nem sempre vai ser n a partir de agora. Tá? Pode ser n ou pode ser n menos 1 naquele denominador. Quando nós estamos trabalhando n? Sempre que eu estiver usando a população. Professor, lembra o que é população? Lembro. População é a totalidade da amostra. Tá? A totalidade do que eu estudei. Todos os elementos da minha variável. Eu não estou pegando só um pedacinho. Eu estou pegando todo mundo para fazer o desvio. Tá bom? Então, o n, que é o denominador, vai ser n, ali no denominador, se for populacional. Ou seja, se eu estiver estudando tudo, tá? Todo o conjunto. Beleza, então vamos embora. Então, essa é a formulinha, aí é memorizado. Ah, professor, por que tem raiz quadrada? Por que tem quadrado? São termos matemáticos, eu expliquei também na aula. O quadrado ali é para evitar quem? O módulo, não é? Eu falei que o módulo é quase uma grosseria. Então, tem outras formas de eliminar sinais negativos? Tem. Uma forma de se eliminar sinal negativo é elevar as coisas ao quadrado. Né, matemática básica. O que é menos 3, por exemplo, ao quadrado? Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, não é? Menos 3. Então, 3 vezes 3 é 9, só que tem aquele esqueminha do menos com menos ficar mais. Então, por que você eleva ao quadrado? Para fazer esse jogo de sinal. Ah, mas não chega no valor real, porque o desvio é 3. E aqui é 9, não é o mesmo desvio. Então, o que ele faz? Taca numa raiz. Raiz de 9 é 3. Tá certo? Então, é um método matemático, apenas para modular de uma outra forma. Vamos discutir isso? Não vamos, né? Não tá dentro do nosso objetivo. Nosso objetivo é aplicar essa fórmula no problema que for apresentado no concurso. Então, temos aí a fórmula... Ah, é verdade. Então, se eu tiver um problema para se encontrar raízes não exatas, né? Se eu encontrar uma raiz, sei lá, quanto que é a raiz quadrada do número 20? Não sei, de cor, não tenho isso memorizado. Então, eles podem dar de duas formas. Ou naquele próprio enunciado, ele dá uma potência relacionada àquele termo, ou a ESAF gostava de fazer isso. No início da prova de estatística, eles colocavam uma tabela de potências. Tá? Do desvio médio? Não entendi. Ah, entendi. Uhum. Não vai chegar no mesmo valor. Tá? Não vai chegar. Na pior das hipóteses, o que você pode fazer? Aqui, tem aluno que fala, tem que usar uma malandragenzinha. Não é malandragem. É você está estudando, você é concurseiro. Então, o que vale a pena, se ele dificultou a minha vida? Utilizar os resultados, as alternativas. Se for uma prova assertiva, se for CESP, por exemplo, CEBRASP, se for uma assertiva, usa o resultado que ele está indicando como valor de desvio para verificar se o quadrado dele dá o resultado. Por exemplo, vamos supor que ele coloque lá uma raiz quadrada de 2, tá bom? Raiz quadrada de 2. Aconteceu isso aqui. Tá? Quanto que é a raiz quadrada de 2? Poxa, não sei. Aí tem alternativas. Ou, se for assertivo, ele me indicou um resultado. Pega este resultado e faz o seguinte. Ó, vamos supor que na letra A está 1,4. Aí ele fala que é um resultado aproximado. Normalmente, raízes não exatas são resultados aproximados. Tá? E aí, o que eu faria para chegar na raiz? Bom, o que é 1,4 elevado ao quadrado? Será que 1,4 ao quadrado chega próximo desse 2? É o valor que chega mais próximo? Então, eu iria lá, com a maior humildade do mundo, né? 1,4 vezes 1,4. Vamos ver. 4 vezes 4 é 16. 4 vezes 1 é 4, mais 1? 5. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Fechei. Aqui dá 6, aqui dá 9 e aqui dá 1. Uma casa, duas casas, para a direita da vírgula.
1,96. Então, isso quer dizer que 1,4 ao quadrado me dá aproximadamente 1,96. Se dentre as alternativas esse for o valor mais próximo de 2, eu cheguei no resultado. Eu vou falar, então, que a raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Tá certo? Então, eu posso utilizar os resultados para chegar no desvio padrão. Tá? Mas ele pode também, normalmente, eles nem fazem isso, eles indicam uma observação na própria questão. Mas aí ele não me dá só do 1,4. Ele dá a potência de várias coisas, né? E aí você vai ver qual vai ser útil para aquele problema. Porque senão ficaria fácil, né? Se ele indicar só de um número, você já sabe que aquele ali vai ser a resposta. Tá? Compreensível, gente? Facinho, né? Esse é um mantra. O mantra, toda vez que você vai fazer assim, exercícios, questões sozinhos, estudar estatística sozinho, você olha assim, fala, não, tá fácil, tá fácil. E aí você vai mentalizando que é fácil. Vai se convencendo. Uma hora começa a se tornar. Então, é isso aí, tá? Aí, tudo que eu comentei em relação ao desvio médio, aplica-se aqui também, só que com essa consideração do quadrado e da raiz. Por exemplo, se tiver uma distribuição de frequências, faz a mesma coisa, mas multiplicado pela frequência. Cada desvio individual multiplicado pela sua respectiva frequência. Tá? Aí, se não for tabela de distribuição de frequência, se for intervalo de classes, assim, aberto ou fechado, se for intervalo de classes, você não faz o valor, faz o ponto médio de cada classe. Beleza? Também elevando todo mundo ao quadrado, multiplicando pela frequência e dividindo pela totalidade. Aqui é número, aqui é cálculo. Bom, isso tudo que nós fizemos, essas 3 equações que nós mostramos, são para dados, não está à toa ali não, tá? Para dados populacionais, para a população, ou seja, quando eu estou trabalhando com a totalidade, com o conjunto total. A gente chama também de conjunto universo, pode ser, tá? Com tudo. Agora, pode ser que ele pegue apenas uma amostra, não trabalhe com o conjunto todo. Vai ter uma questão agora, assim a gente já vai ver a diferença. Então, se ele não quiser trabalhar com toda a população, ele vai falar, eu quero só um pedacinho ali. Aí vai ser uma amostra. O que vai mudar? A única diferença é que no denominador não vai ser n. Todas as equações são válidas, só que no denominador tudo vai aparecer como n menos 1. Só isso. Tá? Então, o denominador de tudo ali vai ser n menos 1. Então, a diferença entre calcular desvio padrão para a população e para a amostra é apenas no denominador. Se o denominador for n, eu estou trabalhando com população. Se o denominador for n menos 1, eu estou trabalhando com amostra. Faz diferença? Faz. Faz diferença. Variância. Qual que é a diferença da variância? Fórmula, matemática. Qual que é a diferença da variância para o desvio padrão? A variância não tem a raiz. Na prática é isso. Tá? Então, você faz o mesmo cálculo, só que não tira a raiz no final. E de uma maneira mais simples até, olha lá, ó, você precisa recordar que a variância, também conhecida como variância absoluta, é o quadrado do desvio padrão. Aí, o que é o quadrado de uma raiz? É a coisa sem a raiz. Né? Então, o que é isso aqui? Ó? O que é uma raiz de 9 elevado ao quadrado? Simplifica a raiz, fica apenas o 9. Tá? Então, na prática, tira-se a raiz. Beleza, aí ele fala, isso significa que se o desvio padrão é 7, então a variância é 49, tá certo? É o que eu acabei de mostrar para vocês aqui, desse 1,4. Tá? É o processo inverso. Qual é o inverso de uma potência? É uma raiz. Tá bom? Então, bem exemplificado ali. Isso eu já calculei em algum momento. Se for CESP, por exemplo. CESP adora questões que vão fazendo perguntas aqui, questionamentos consecutivos, né? Assertivas consecutivas. Ele fez uma questão onde, no primeiro item, eu tive que calcular o desvio padrão, e no segundo item ele pediu para eu calcular a variância, de boa. Se eu já calculei o desvio padrão ali no exemplo, por exemplo, fiz o desvio padrão e deu 7, a variância é só fazer o 7 ao quadrado. Tá bom? E se ele não pedir, aí você faz do zero, faz do início. Só que se você fizer do início, basta você não colocar a raiz.
faz tudo sem a raiz. Também existe diferença entre população e amostra. Se for populacional, é todo mundo dividido por N. Mas, se for amostral, todo mundo é dividido por quem? Aqui é um exemplo, já comentei na aula de ontem, depois eu volto. Se for... Cadê? Olha, ó. Se for amostral, a única diferença é que o denominador vai ser N menos 1. Beleza? Tranquilos? Vamos ao que interessa. Peraí. É raro perguntar, mas eu também coloquei por desencargo de consciência, tá? Pode ser que perguntem, eu coloquei até uma questão aí na lista que fala sobre isso, mas são questões raras, onde ele pede um tal de coeficiente de variação. Pode ser chamado coeficiente de variância. Coeficiente de variação nada mais é do que uma divisão. Coeficiente é uma divisão, é uma razão. Entre quem? Quem que eu estou fazendo a divisão ali? Ó? Então, vamos gravando os símbolos, tá? O símbolo ali que vai ser usado para esse coeficiente, o S, é o símbolo de desvio padrão. E o V ali significa média aritmética. Por que se usa outro símbolo, gente? Por que não continua usando X barrado, né? E tal? Honestamente, eu também não sei. Inclusive, eu já perguntei isso para a galera de estatística aplicada aí, que trabalha direto. Por que não usa-se o mesmo símbolo e tal? Tem gente que fala que é porque problema de tradução, às vezes tem muito livro traduzido do inglês para o português, e aí os símbolos que se usam são diferentes. Mas ali é simplesmente numerador, simbolizado por S, desvio padrão, e denominador é média aritmética. Se você quiser colocar, para você estudar ali no lugar daquele V, o X barrado, tá de boa, tá? Só para você lembrar. É um símbolo que é utilizado diferente aí na literatura sobre esse assunto. Também não cai tanto, isso daí não cai, raramente cai coeficiente de variação. Dúvidas ou angústias? Qual é a interpretação do coeficiente de variação? Está ali embaixo, ó. Quanto menor for o coeficiente de variação, mais homogêneo será o conjunto de dados. Então, novamente, nós estamos falando do fato de ser homogêneo ou não a minha distribuição. Inclusive, eu acho que eu pulei aqui quando falava da variância. Ó. Cadê? Olha lá. Ó. Na verdade, eu nem coloquei, né? Mas vamos discutir. A variância, ela utiliza o cálculo do desvio padrão para chegar no resultado, né? Para chegar lá no que a gente precisa. Qual é a interpretação do desvio padrão que nós fizemos? Quanto mais próximo de zero, mais homogêneo é a minha dispersão, né? Quer dizer que ela é pouco dispersa, na realidade. Os outros dois é a mesma coisa, tá? Mas a gente não usa o zero como padrão, a gente usa a palavra menor. Quanto menor é o valor, tá? Menor é o valor, porque dificilmente vai dar zero isso aqui. Na realidade, é quase impossível que dê zero. Aqui? Não, aqui é variância, né? Aqui? Aqui, ó. Aqui eu usei S e aqui eu usei uma letra grega, né? Aqui, ó. Sigma. Porque aqui é populacional e aqui é amostral. Também é só por isso. Tá bom? Beleza? Variância relativa. Também cai muito pouco. É outra coisa que eu estou colocando. Já estou ali na raspa do tacho. Estou tirando coisas que talvez caiam. Não é muito comum cair. Tá? Variância relativa. Tudo que é relativo é relativo a alguma coisa, né? Nesse caso, ele vai relativizar em relação a quem? A média ao quadrado. A variância dividido pela média ao quadrado. Tá? É um cálculo pouco usado, mas pode aparecer. Muito específico, variância relativa. Ele está relativizando com a média. Tá? Comparando com a média. Qual é a interpretação disso? A interpretação também é parecida com aquela interpretação em termos percentuais. Tá? 0,1 quer dizer que é 10%. 10% o quê? 10% afastado da média. Tá? 0,2, 20%. 20% em média, 20% afastado da média. Tá?
Beleza? Vamos fazer questões aqui para a gente pisar na realidade agora. Ver o que se pede de verdade sobre esse assunto e parar um pouco de criar hipóteses, tá? Então, eu vou ler aqui, mas eu vou dar um tempinho para vocês pensarem nessa, tá? Essa a gente tentar fazer juntos aqui. Um indicador de desempenho, X, permite avaliar a qualidade dos processos de governança de instituições públicas. A figura mostra, esquematicamente, a sua distribuição obtida mediante estudo amostral, feito por determinada agência de pesquisa. A tabela apresenta estatísticas descritivas referentes a essa distribuição. E aí eu usei essa questão também para fazer um item anterior, tá? Mas nós fizemos um item teórico, agora a gente vai fazer um item matemático mesmo. Ele me deu aqui um gráfico box, tá? E o gráfico ele é ruim, inclusive na questão original, tá? Na questão original ele está pequenininho assim também, meio esquisito, mas nós nos apegamos muito mais ao que a tabela está dizendo do que ao gráfico até, tá? Na tabela ele me dá uma média amostral, um desvio padrão, um primeiro quartil, uma mediana, um terceiro quartil, um valor mínimo e um valor máximo. Então ele dá toda a interpretação do que eu preciso no gráfico nessa tabela. Se eu ficar com dúvida em alguma coisa relacionada ali no desenho, eu posso recorrer ao gráfico. Vou deixar vocês pensarem neste item número 1. Eu vou ler, mas vou deixar aqui os valores para vocês pensarem. Na número 1, ele pede a amplitude total da amostra é inferior a 3. A amplitude total da amostra é inferior a 3. E aí? Pensem aí, um minutinho. Não chuta, não. A tabela vai dizer mais do que qualquer coisa, mais do que o gráfico, tá? Isso. Pronto? A 1 não é tão complexa, né? A 1 ele pede a amplitude total. Na prática, o que significa amplitude total? Falando de uma maneira bem simples, menos técnica. A amplitude total é a diferença entre o maior elemento e o menor elemento. No caso, é a diferença entre o máximo e o mínimo. Simples assim. Tá? E na tabela ele deu o valor máximo ali da minha distribuição. Ó. O valor máximo seria aquela barra lá de cima ó, do gráfico. E o valor mínimo é aquela barrinha lá de baixo. Oi. O valor máximo seria o ponto fora, né? É o alt. Não, o máximo não é o alt. O máximo é o máximo aceitável dentro daquele 1,5%. 1,5%, lembra? Tá? Então, o máximo, dentro da fórmula que nós vimos na aula anterior, o máximo é calculado como? O máximo é o Q3, quartil 3, mais 1,5 do interquartílico. Isso, o I. É, porque ele colocou uma reticência, né? Tá certo. No gráfico tem uma falha. Tá? Ele fala uma coisa e desenha outra. Tá? Mas é uma falha. Inclusive, essa questão, quando ela caiu e ela foi cobrada, algumas pessoas tentaram eliminar, cancelar esse item por causa dessa falha específica. Porque na tabela ele fala uma coisa, mas lá no desenho está mostrando outra. Mas eles não cancelaram, tá? Não cancelaram. Então eu vou usar, por isso que eu falei aqui também, que eu estou usando mais a tabela do que o gráfico está dizendo, porque o gráfico ele realmente tem uma falha. Tá bom? Então, eu tentaria cancelar também se eu errasse essa questão. Mas eles argumentaram que mas a tabela está dizendo claramente quem é o máximo. Está escrito máximo, não está escrito alt ou qualquer outra coisa. Então, está dentro do aceitável. Enfim, não vou brigar com o CESP. Né? Eles erraram, tá? Eles erraram. Não é o único erro que eles cometem e não cancelam. Acontece coisas bizarras aí. Beleza? Então, como que ficaria isso? 3,1 menos
o zero, utilizando os dados da tabela, tá? Bem simples, 3,1 menos 0 daria 3,1. De fato, é maior e não inferior. Ele falou inferior, né? Inferior está errado. É superior, porque dá 3,1. Tranquila essa, né? Beleza. E o próximo item? Vamos ver. O próximo item ele fala o intervalo interquartílico, o I, né? O intervalo interquartílico da distribuição do indicador X é superior a 1,4. Cálculo simples, bem facinho, bastaria dominar os termos corretos. O que é o intervalo interquartílico? É a subtração entre os valores do quartil número 3 e do quartil número 1. Em outras palavras, é o Q3 menos o Q1. Quanto que é o Q3 menos o Q1, professor? Olha lá na tabela, ele dá, ó. Ele fala, o primeiro quartil é 0,25, e ele dá o terceiro também de forma clara, ó. O terceiro quartil é 1,20. Pronto, é essa subtração. É 1,20 menos 0,25. Quanto que dá 1,20 menos 0,25? 0,95. Ele fala que dava superior a 1,4. Está bem distante, né? Dá bem inferior, inclusive, dentro dos números que nós estamos trabalhando. Também está errado o número 2. Está claro o que é o intervalo quartílico? Pode ser chamado interquartílico também, não tem problema. É isso aqui, pode até escrever, tem na aula anterior, né? O I é o Q3 menos o quê? 1. No desenho, ele é o quê? O tamanho da minha caixa, o tamanho do box. Tá? Facinho? Bem fácil. Número 3. O coeficiente... Aí, ó. Eu falei, não cai, mas olha aqui, uma questão caiu. Ó. O coeficiente de variação da distribuição X é inferior a 0,8. Então, aqui eu falei, não cai tanto, mas tem vezes que cai. Ele pediu o coeficiente de variação. É uma conta que não é difícil, mas é um cálculo específico. O que é o coeficiente de variação? Vamos lá. Coeficiente de variação. Acabamos de falar. Olha lá. Ó. Coeficiente de variação é a divisão entre o desvio padrão e a média aritmética. Não preciso calcular porque ele já me deu. Ó. O desvio padrão lá na tabela, ele falou. Ó, o desvio padrão é 0,70. E a média aritmética, ele não falou média aritmética, falou média amostral, tá, não tem problema. Então, vai ficar 0,80. Quem é o numerador é o desvio padrão. Quem é o denominador é a média. Então, esse cálculo vai ser 0,70 dividido por 0,80. Vamos escrever aqui. Esse é o coeficiente de variação, tá? Então, a matemática básica em si não é complexa. O que eles estão perguntando aqui é se você domina a linguagem, tá? O que é um coeficiente de variação? Então, no caso, desvio padrão, 0,70, dividido por média aritmética, 0,80. Isso aqui é a mesma coisa que 7 dividido por 8, né? Porque eu tenho a mesma quantidade decimal. Então, poderia fazer 7 dividido por 8. Beleza? Não vai dar exato. Eu tenho uma colinha aqui. Vai dar 0,875. 0,875, tá bom? Bom, no item, ele me falou que dava inferior a 0,8. Então, maior um pouco, mas dá. Então, é superior a 0,8. Errado também é o número 3. Professor, antes do senhor virar aí, a número 1 ali. Uhum. O senhor falou do quartis, da caixa, do quê, mas eu tinha analisado essa questão fazendo aquela conta lá entre o mínimo e o máximo ali. 0 menos 3,10. Aí eu cheguei nesse resultado também. Não. Seria superior a 3. Eu acho que eu talvez tenha misturado o que eu falei muito rápido. Mas não precisa levar em consideração quartis para calcular a amplitude total. A amplitude total, eu apenas pontuei o seguinte, inclusive aproveitando lá o comentário dela, que tem um erro na questão, no desenho, tá? No gráfico. Quem seria o máximo valor e quem seria o mínimo valor, né? Eles estão associados ao primeiro e ao último quartil. Tá? Mas, falando de uma maneira objetiva, é a diferença entre o máximo e o mínimo. Tá?
aí aquilo que nós comentamos, que é o máximo aceitável, né? Que é o cálculo do Q3 mais 1,5i, que aí apaguei, né? Apaguei. E o Q1 menos 1,5i, né? O mínimo é esse e o máximo relacionado ao Q3. Beleza? Facinho, né? Bem facinho. Então, 3 itens aí, CESP. Vamos mais uma aqui. Também vou deixar vocês pensarem, tá? Vocês vão pensar aí. Não vou dar a resposta direta. Considerando que a análise de uma amostra de minério de chumbo tenha apresentado os seguintes resultados percentuais: 8,10, 8,32, 8,12, 8,22, 7,99 e 8,31. Julgue o item a seguir relativo a esses dados. O desvio padrão da análise em apreço é dado pela raiz quadrada do valor médio dividido pelo número de amostras, que no caso daria 6. Pelo amor de Deus, Anderson, como que eu vou fazer esse item se os termos percentuais aí estão muito doidos, né? Tem vírgula, eu vou ter que... Como que eu vou chegar nesse resultado? Pensei aí um pouquinho. É uma pegadinha, tá? Essa questão é muito mais fácil do que ela parece. E ela está relacionada com a dica que eu dei, que é decore a fórmula. É essa parada aí. Faltam 5 segundos. Turma, então funciona da seguinte forma. Questões de estatística nem sempre estão ligadas ao cálculo em si. Quando ele me dá essa discussão sobre o que a fórmula significa, ele está discutindo a fórmula antes de apresentar o resultado. Antes de falar o resultado é 6, do desvio padrão, ele falou, o desvio padrão é feito assim, assim, assado. Não falou? Vê se esse assim, assim, assado dele é verdade. Isso acontece muito. Porque, às vezes, ele descreve... Nós fizemos uma questão parecida que não discutia a fórmula. Discutia o gráfico. Ele falava que o gráfico, histograma, tinha a subtração como resultado da frequência, né? A subtração da área relacionada com a frequência. E não tinha nada a ver com isso. Não tinha nada que falava que a subtração das áreas daria a frequência. Nós falamos apenas que a área era proporcional à frequência. Então, verifica se a discussão que ele está criando sobre o assunto é válida ou não. Porque, neste caso, eu não preciso fazer cálculo nenhum. Ele fala que o desvio padrão da análise em apreço é dado por quê? Vamos ver, ele fala o que é o desvio padrão. É dado pela raiz quadrada do valor médio dividido pelo número de amostras. Será que é isso? Vamos ver. Lembra da fórmula aí para mim do desvio padrão? Vamos escrever ela aqui. E aí vai reforçar uma dica que eu estou dando na aula, que é, vale a pena decorar a fórmula. Tá? Tem gente que ia sair fazendo igual maluco esse cálculo aí. Nem preciso. O desvio padrão não é assim, ó. Eu utilizei esse símbolo e ele é calculado como? Pela raiz de quem? Como que nós escrevemos aqui? Uma somatória, não é? Uma soma de quem? De xi menos x médio, que é o x barrado, verdade? Tudo isso dividido por n. Esqueci aqui do quadradinho. Elevado ao quadrado, tá? Será que o que ele está dizendo é isso aqui? Vamos ver. Ele falou que é dado pela raiz, beleza? Realmente tem uma raiz aqui. Raiz quadrada, sempre é uma raiz quadrada aqui mesmo, tá certo? Do valor médio dividido pelo número de amostras. Ele está falando que isso aqui, vamos traduzir. Por isso que eu falei, matemática é uma linguagem. Uma outra coisa também que eu poderia me apegar é que ele não falou que é a soma, né?
Não falou que é a somatória, daí já teria um erro. Ele está falando que é somente isso, ó. Tá vendo? A média, o valor médio dividido pelo número de amostras. Ele está falando que o desvio padrão seria calculado assim, o x barrado dividido por n. E nem falou de soma. Ele falou só isso. Não tem nada a ver, né? Como que é calculado o desvio padrão? Como a soma, ou somatório, da diferença entre a variável e a média elevado ao quadrado, faltou tudo isso, tá? Elevado ao quadrado, aí sim dividido pelo total, pelo número de amostras que eu tenho. Tá bom? Então tá errado o que ele disse que era a fórmula. Uhum. Boa pergunta. Boa pergunta. E esse detalhe de amostra aqui, né? Mas, neste caso, como inclusive é uma prova para perito, né? O que ele está usando como termo amostra é a quantidade de chumbo que ele tem. É chumbo, né? É a quantidade de chumbo que ele tem. Então, ele está usando o termo amostra com o significado científico lá da química e tudo mais, e não no sentido estatístico. Entendeu? Ele vai avaliar toda aquela amostra. Então, fica confuso, né? É igual quando a gente está estudando análise combinatória também. Quando nós estudamos análise combinatória em matemática, tem algumas confusões com essas palavras. A análise combinatória, só para lembrar que ela trabalha com arranjos, combinações e permutações. E a palavra combinação, às vezes, aparece em outros sentidos. Aí a amostra também apareceu, mas seria populacional, tá? Porque eu estou trabalhando com tudo que ele colheu, com tudo que ele pegou, né? Ele está chamando de amostra no sentido científico. Beleza? Tranquilos? Vamos aqui. Errado o item. Errado, porque ele definiu o que é o desvio padrão de uma maneira equivocada. Bom, vou deixar vocês pensarem mais uma vez um pouquinho antes de apresentar a solução. Ele deu aqui, ó. Em uma pesquisa realizada para estimar o salário médio dos empregados de uma empresa, selecionou-se aleatoriamente uma amostra de 9 empregados. Entre todos os empregados da empresa, os dados de tempo de serviço em anos e salário, em quantidade de salários mínimos dos indivíduos dessa amostra, estão dispostos na tabela a seguir. Então, ele deu lá o tempo de serviço. Tem gente que trabalhou 3 anos, 2, 6, 7, 8, 2 lá, e o salário multiplicado pelo mínimo, né? 6 salários mínimos, 6, 10 salários mínimos e vai embora. E aí ele pergunta o quê sobre isso? Qual é a assertiva? Vamos ver. A partir dos dados da tabela, julgue o item seguinte. A estimativa não viciada, esse termo não viciado aparece muito em estatística para falar que não tem erros, tá? A estimativa não viciada da variância, então está aqui o que ele quer, da variância dos salários dos indivíduos da amostra com mais de 5 anos de serviço é igual a 2/3. Então, ele quer uma variância, mas não é de todo mundo. Aí, ó, já entendeu? Já não é populacional. Ele quer uma variância da amostra com mais de 5 anos, somente de quem tem 5 anos de serviço. Aí aqui eu vou ter que calcular mesmo, tá? Pode falar. Uhum. Lá na frente ele falou que ele tinha um grupo total de empregados. Uhum. E virou e falou que pegou só 9 do total X não sei qual é. Show. E aí depois desses 9 ele quer outros que têm mais de 5 anos. Então eu considero a fórmula como uma forma de amostra, não de população, por conta do primeiro fato ou do segundo. Vocês entenderam? No início, ele já tinha falado que ele não entrevistou todas as pessoas. Ele entrevistou apenas um universo de 9 pessoas. Tá? E aí, ele já falou, isso é uma amostra, não é a população. E eu vou usar de novo, aqui ele citou novamente, lá na assertiva, que ele quer uma amostra somente agora do universo menor ainda, do universo de pessoas que trabalham com mais de 5 anos. Eu vou fazer a variância amostral pelo motivo 2. Pelo motivo lá da assertiva. Aí vamos discutir isso, porque é importante.
E se ele não tivesse, se ele tivesse feito de todo mundo que está nessa tabela? No denominador seria n ou n menos 1? N. É. Por quê? Porque nós consideramos n ou n menos 1 como população da colheita, do que foi colhido, tá? E não do que ele usou para fazer a pesquisa. Então, enfim, resumindo, falando de uma maneira simples, eu levo em consideração a estatística em si, o que foi colhido de dados. Se eu utilizar todos os dados feitos naquela estatística, aí é populacional. Se eu, dentro da tabela, do gráfico, do que foi colhido de dados, eu pegar um intervalo menor daquilo, aí é amostral. Tá? Então, eu vou usar... Perfeito, exato. Inclusive, o termo é esse mesmo, tá? População estatística. Tá bom? Então, vai lá. A parte mais fácil agora, que é fazer a continha. É a variância. Pronto? Facinho, né? Difícil é português, né, gente? Turma, então vamos juntos aqui. Ó. Ele quer a estimativa apenas dos indivíduos com mais de 5 anos de serviço, correto? Quem são os indivíduos com mais de 5 anos de serviço? 6, 7, 8, olha lá. Ó. Mais de 5 anos, tempo de serviço. 6, 7 e 8, beleza? Então, são esses. E eu quero fazer a variância deles, só que eu quero fazer uma variância o quê? Uma variância amostral. Vamos já escrever a fórmula? A variância amostral é escrito como S, não é? Como que é a formulinha? Inclusive, se viesse S², não tem problema. Ela é como? XI. Isso. Menos x barrado, que é a média. O que mais? Elevado ao quadrado. Só que aqui embaixo, no denominador, é n menos 1 pelo fato de ser amostral. Então, qual é o ponto de partida? Calcular a média, tá? Porque aqui dentro nós estamos fazendo o desvio. Ó. Então, não tem como fazer desvio se eu não souber a média. Então, vamos aqui no cantinho e vamos fazer a média. E nós vamos fazer a média só dessa parte, tá? Só dessa parte. Quanto que vai ser a média aí? Vai ser 10 mais 8 mais 9. 10 mais 8 mais 9. E eu peguei quantos elementos? 3, né? Então, bem facinho. Quanto que vai dar isso? Isso, vai dar 27, se eu somar tudo. 27 dividido por 3 vai dar 9. Então, eu vou fazer agora a variância amostral como a soma. Vou fazer bem passo a passo, tá? Quanto que vai ser 10 menos o desvio? Isto ao quadrado. Mais 8 menos o desvio. Isso ao quadrado. Mais 9 menos o desvio. Isto ao quadrado. Olha, a parte de cima é isso aqui. Ó. Dividido por n menos 1. Não é 3? Só que eu vou colocar 3 menos 1. Concordam ou discordam? Façam aí para mim essa continha. E a média, se você não colocou menos a média ali? Coloquei. Não, na fórmula ali. Agora 9, 9, 9, 9, aí esse é só o x. Esse que você colocou.
Não, eu fiz cada xi menos a média. Ó. A média não é 9? Eu peguei cada elemento e subtraí da média. Ó. Entendeu? Quanto que deu? E ele falou que dava 2/3, né? Então vai ficar, vamos lá. Ali vai ficar 1 ao quadrado. Ali vai ficar menos 1 ao quadrado. Aqui vai ficar 0 ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Então eu vou ter 1 mais 1, 2. 2 dividido por 2, 1. Exatamente. Então, notaram a diferença? Daria certo, não daria? Se fosse n. Mas não é n. É n menos 1. Porque nós não estamos fazendo populacional, nós estamos fazendo amostral. Tá claro isso para vocês? Fácil, né? Facinho demais. Professor, então se for populacional, daí eu coloco só o N. É. E se for Amostral, n menos 1. Pessoal, vamos para a parte final aqui. E aí nós vamos fazer a lista de exercícios que foi enviada hoje. Tá? Foi enviada uma lista, não foi? Acho que foi. Mas eu coloco ela ali para vocês, tá? Não tem problema não. Qualquer coisa no intervalo eu converso e a gente joga ela aqui, tá? Então, bora lá. Considere a seguinte sequência de dados. E o que nós estamos falando agora é assimetria. O que é assimetria? É alguma coisa que não é simétrico. Para a gente, já vou adiantar, nós estamos falando especificamente de gráficos. Gráficos relacionados ao quê? A uma frequência no eixo Y e a uma distribuição de variáveis no eixo X. Tá? Um xi aqui. Então, eu estou percebendo se eu tenho mais elementos tendenciosos para um lado, ou seja, mais elementos menores, ou mais elementos maiores, ou se eu tenho simetria, que é exatamente um gráfico distribuído bonitinho, como se fosse um espelho aqui no centro. Ó. Este é o caso de simetria clássico. Vamos ver aqui. Ó. Considere a seguinte sequência de dados organizados em rol. Aí olha os dados que nós colocamos, ó, que representam a idade de 16 alunos. Tem crianças aí com 2 anos até 10 anos, mas olha a organização, que é proposital. 2, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 10. Pode passar desapercebido, mas está acontecendo algo importante aqui, relacionado ao desvio. Vamos fazer aqui já uma coisa direta antes de avançar. Se eu pegasse aqui uma média aritmética, que eu não sei quanto que vai dar, a média teria um desvio em relação a esse 2 e a esse 10, a esse 4 e a esse 8, a esse 5 e a esse 7. E em relação ao 6 também. Um outro dado importante dessa tabela é a frequência. Olha como que a frequência está sendo distribuída. Ó. 1, 2, 3, 4, 3 de novo, 2 e 1. Está vendo que aconteceu algo proposital aqui? Tá. Para ficar mais claro, se eu jogasse essas frequências e essa variável, que foi o que eu falei ali, ó, frequência e variável. Se eu jogasse isso num gráfico de barras, que é um simplesinho, um gráfico de colunas, eu teria uma distribuição assim, ó. 2, uma vez. 4, 2 vezes. 5, 3 vezes. 6, 4 vezes. 7, aí ele vai decaindo na mesma proporção, ó. 7, 3, tal, tal. Beleza. Isso foi feito de forma proposital para quê? Para que você perceba que aquele gráfico de barras ali, numa forma de rol, que é bem simplesinha, ele teria uma forma mais ou menos assim. Tá? Esse gráfico ele tem nome, a gente chama ele de, em matemática, a gente chama ele de gaussiana. É um gráfico na forma gaussiana, é simétrico. Tá? É parecido com uma parábola. Quando a gente estuda no ensino médio funções do segundo grau, as funções do segundo grau normalmente dão curvas, né? São curvas decrescentes ou crescentes.
Esse gráfico é parecido, só que ele não é exatamente uma função de segundo grau. Ele é mais suave. Ele cresce, depois ele decresce suavemente. Beleza, professor. Qual é a interpretação que eu preciso tirar dessa informação quando o gráfico é exatamente simétrico? Ele é bonitinho, igual está aqui. Ó. As duas pontas têm a mesma frequência, ó, frequência 1. Aí depois vai aumentando na mesma proporção até eu chegar num pico. Informação que eu preciso é, nos casos de simetria, esse é o nosso ponto de partida, a média é igual à mediana, que é igual à moda. Todas as medidas centrais são iguais. Se eu calcular a média, a gente pode até calcular para mostrar. A média vai ser igual à moda, que vai ser igual à mediana. A moda é de graça ali, não é? Quem é a moda? A moda é 6. A idade, 6 anos, aparece mais na minha amostra. Beleza. E só sabendo apenas isso, e tendo conhecimento de simetria, se ele me perguntasse, ou se eu precisasse encontrar a média, eu ia falar que a média é 6 também. Se ele perguntasse para mim qual é a mediana, eu ia falar a mediana também é 6. Tem como provar? Tem. Né? Como que nós calcularíamos aí a mediana e como que nós calcularíamos a média? Vamos fazer só para mostrar, tá? E depois a gente não faz mais, só interpreta a partir do que vai ser dado como simetria ou assimetria. A média seria, vamos lá, primeiro valor, crianças de 2 anos. Uma criança com 2 anos. Mais, depois eu tenho 2 crianças com 4 anos. Mais 3 com 5, né? 3 com 5, mais aí 6 com 6, é isso mesmo? 4 com 6, obrigado. Depois, 3 com 7, depois, 2 com 8, depois, 1 com 10. Não vou fazer, só vou armar aqui e vocês vão fazer, tá? Quantas crianças tem no total? Só somar todo mundo, né? 16? 16 crianças. Se você somar e dividir todo mundo aqui, com certeza vai dar 6 essa conta. Tá bom? A média é igual à moda e é igual à mediana. A mediana é, inclusive, mais fácil de se encontrar. Se você voltar lá no hall, olha lá. Ó. Se tem 16, vou fazer 16 dividido por 2. 16 dividido por 2 vai dar quanto? 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quem é a mediana? O 8 mais o subsequente, o próximo a ele, somados, divididos por 2, que vai dar o próprio 6. Então, acreditem na informação. Se o gráfico ele é simétrico, se a distribuição é simétrica, se a tabela é simétrica, a média é igual à moda, que é igual à mediana. Todas as medidas de centralização são iguais. Beleza? Esse intervalo é o nosso? Então, vamos tomar um cafezinho rapidinho lá, a gente volta, tá?